falar. O nosso convidado de hoje é jornalista profissional, larga experiência, 2 legislaturas como deputado estadual, atualmente é vereador, legislaturas a 57ª e a 58ª, a última eleição em 2002. E a produção do programa também convidou para esta conversa no memorial a nossa colega jornalista Thaís Marques. Seja bem-vindo a este programa, deputado Alexandre Cavalcante. Você será tratado como deputado. Opa! Nós estamos aqui resgatando a história dos que fizeram e dos que fazem a Assembleia Legislativa ao longo dos seus 181 anos. Eu quero, inicialmente, a Luiz e Thaís, fazer os meus agradecimentos por estar aqui neste momento, participando dessa entrevista, e gostaria de fazer 2 observações antes da gente começar a fase de perguntas e respostas. É que eu estou aqui num ambiente maravilhoso, né, que é o Memorial da Assembleia Legislativa. Quero parabenizar a Assembleia Legislativa e todos que fazem esse departamento, que é a memória do Poder Legislativo do Rio Grande do Norte. E, ao mesmo tempo, manifestar a minha satisfação em estar sendo entrevistado por 2 pessoas que fizeram parte de determinados momentos de grande importância na minha vida. O professor Aloysio Lacerda, que foi meu editor no Diário de Natal, e a minha querida amiga Thaís Marques, que me ensinou a dar os primeiros passos em Brasília, quando lá cheguei na metade dos anos 70, 76, 77, no Correio Brasiliense. Tive o prazer de ser colega de Thaís, né? Que embora seja nova, bastante nova, tá aí, mas já estava na minha frente no jornalismo lá na capital federal. Então, para mim é um prazer assim, muito grande, e me sinto emocionado em poder estar aqui e com vocês 2. Não foi por acaso o convite à colega Thaís para ela conhece sua vida em Brasília, né? Aliás, Alexandre é funcionário do Senado, né? Hoje, à disposição da Câmara, o vereador tem essa opção, né? Fazer a opção pelo Eu sou local de funcionário do trabalho. Senado desde 1984, né? Nós estamos aí em 16 mais 2016. cedo, é 32 anos. 32 anos, de 32 Senado. anos. Tenho mais 12 anos de iniciativa privada, não concomitantemente, que daria aí já 32 com 12, 44. Está sobrando tempo para se aposentar. Alexandre, este programa tem por hábito começar lá do começo. Antes de você chegar na Assembleia Legislativa em 1999, né? A eleição em 98, outro Cavalcante já tinha passado por aqui, ou você foi o primeiro? Não, eu fui o primeiro. Na Assembleia Legislativa fui o primeiro, na eleição de 1998, assumi em 99, depois repeti o mandato nas eleições de 2002, assumi em 2007 e assumi em 2003 e fui até janeiro de 2007. Aí não fui mais candidato nas eleições de 2006, meu irmão Pote Júnior foi candidato e assumiu em fevereiro de 2008. 2007, né? Está explicado, né? Porque em 98, você teve 24.276 votos no seu primeiro mandato. Foi minha primeira eleição. A primeira coisa, Aloysio, não interrompendo, mas quando a gente é candidato pela primeira vez, acho que acontece com todo mundo. Não esquece a votação. Além de não esquecer a votação, a primeira coisa que você tem que fazer antes de conseguir o voto é fazer com que as pessoas acreditem que você pode ser eleito, né? Porque você está debutando, está iniciando. Como é que você vai ganhar de fulano, ganhar de ciclano, as pessoas que já estão aí há bastante tempo? Então, a primeira coisa que você tem que fazer
fazer com que as pessoas acreditem que você pode... Sim, porque o candidato acredita que vai... o candidato... Não, todo candidato. Ele tem 10, 15, 20 votos, mas... Não, dia 2 eu vou... Eu estarei lá. Alexandre, e você foi, no seu segundo mandato, que o colega Luiz ia se referir agora, foi uma fase houve uma grande renovação dos deputados aqui na Assembleia, né? Como é que você viu essa renovação, você participando desse processo? Realmente nós, em 2002, na minha reeleição, o povo diz que reeleição, eu não tenho assim muita experiência, eu tenho mais experiência, assim como vocês, do outro lado do balcão, como observador da cena Repórter político, como repórter sempre político. foi e continua na ativa, não? Continua. De vez em quando eu ouso escrever alguma coisa. Mas, na realidade, a reeleição parece que é a coisa mais difícil, né? Porque você já está no exercício do mandato, de alguma forma tem o desgaste de estar exercendo o mandato, você não pode mais dizer, vou fazer aquilo outro, vou fazer, você tem que fazer, né? Você já está lá, por que você não faz? Então, dessa eleição minha de 98, eu obtive essa votação de 24.700 alguma coisa, mas na eleição de 2002, embora toda a dificuldade, eu cresci 10 mil votos. 10 mil votos. 10 mil votos. 34.766. Fui para 34. É por isso que eu ia perguntar, com essa boa reeleição, com esse bom desempenho, não é? Eu acho, você abriu mão, claro, abriu mão para um irmão, né? Mas eu acho que isso aconteceu, eu gostaria de dizer que aconteceu pelo seguinte, porque eu já fui eleito, eu acho que na minha primeira eleição, 1998, eu tinha 47 anos, né? Não era mais nenhum menino. Né? Então eu não brinquei de ser deputado, eu vim para ser deputado e não mudei meu estilo de vida, as minhas amizades continuaram as mesmas, não perdi amigos, ganhei novos, claro. Ampliou sua base. Ampliei as bases e continuei fazendo tudo aquilo que eu fazia antes de ser deputado, como jornalista, frequentando os mesmos lugares, as mesmas festas, os mesmos bares, as mesmas rodas de amigos. É evidente que você passa a ser deputado, você tem outros compromissos, você circula também em outros ambientes, mas sem esquecer aqueles ambientes que você viveu, cresceu e que se relacionou durante sua vida toda. Então, acho que isso me ajudou muito a manter e ampliar. E o município de São Gonçalo é de grande porte, não é? E me deu nas duas eleições eu obtive aí perto de 10 mil votos do município de São Gonçalo do Amarante. Na primeira eleição, 8 mil e na segunda eleição, 10 mil votos. É uma partida boa para qualquer candidato a deputado estadual. A história política de sua família em relação a São Gonçalo. Você nasceu em São Paulo do Potengi. São Gonçalo, apesar de ser 1700 e pouco, né? A sua primeira instalação, ele teve esse problema na época, certamente, pertencia a São Paulo. Emancipação política. Definitivamente só foi em 58, né? Desmembrado já de Macaíba. Teve um momento na história, eu acho que o Thaís fez. Teve um momento na história que São Gonçalo, Macaíba e São Paulo do Potengi estavam muito próximos, um pertenceu a outro, né? Nasceram de outros, quer dizer. Na realidade, eu costumo dizer para as pessoas, isso realmente no debate político de São Gonçalo, que eu digo que sou de São Gonçalo, porque sou de São Gonçalo realmente, embora tenha nascido em São Paulo do Potengi, aí as pessoas, mas você nasceu em São Paulo do Potengi. Sim, mas eu fui feito em São Gonçalo. Foi gerado. Meu pai, né, fui concebido, porque meu pai e minha mãe moravam em São Gonçalo do Amarante. Só que eu estava explicando a Thaís, que minha mãe disse, eu vou ter o menino lá na casa da minha mãe. Da mãe dela. Era a tendência. Era comum. Então eu fui lá, nasci e voltei para São Gonçalo. Então eu acho que Hoje o parto na maternidade, mas a mãe vai assistir o pai. As pessoas, por exemplo, em São Gonçalo teve um momento, por exemplo, que não tinha hospital, ou a pessoa nascia parteira, né? Tradicional, parteira, velha de guerra do interior, ou vinha para Natal, para nascer, voltava, e essa pessoa é da onde? É do Natal ou é de São Gonçalo? Isso aconteceu comigo, aconteceu com Paulo Tarcísio,
Já tenho irmãs que nasceram realmente em São Gonçalo do Amarante e acho que não deu para chegar a tempo a São Paulo do Motegi. Mas essa é uma discussão menor. Eu acho que, por exemplo, meu pai nasceu em Rego Muleiro, meu avô Que era foi... um povoado, né? Que é um povoado de São Gonçalo do Amarante, uma comunidade. Rego Muleiro é logo ali, quando você chega no nordestão ali do Gancho, quando você desce e entra para São Gonçalo, a primeira ladeira que tem, você desce, inclusive o padroeiro lá, Nossa Senhora do Ó, é uma padroeira. Padroeira da minha terra, Serra Negra do Norte. Lá em Rego Muleiro. Aliás, Thaís fez uma pesquisa. São Gonçalo é quase um Salvador, para todo dia tem um padroeiro. Quantos distritos existem? São mais de 40 padroeiros para 56 municípios. 56 comunidades nós temos em São Gonçalo do Amarante. E cada uma dessas comunidades tem um padroeiro. Nós temos o padroeiro oficial, né, que é São Gonçalo do Amarante. Temos o patrono, né, que é São Meridito. São duas festas que nós temos no município de São Gonçalo, bastante festejadas e que para onde atrai muita gente. E cada comunidade dessa tem um padroeiro. Você viu que Rego Muleiro, lá onde nasceu o papai, é Nossa Senhora do Ó. E assim por diante, cada comunidade. Aí tem Santo Antônio dos Barreiros, que é antigo, muito antigo, é do século XIX. O padroeiro é Santo Antônio, a festa lá dia 12 de junho, né? Tá se aproximando, é o Santo Casamenteiro lá. E para complementar, os mártires, né, de Uruaçu. Os mártires de Uruaçu. Cuja o templo é lá, né, na São Gonçalo. Uma comunidade próxima a São Gonçalo do Amarante. Eu estava dizendo a Thaís aqui, quanto mais santo, melhor, né? A gente vive num mundo cão, onde a gente tem que se pegar com todos os santos. Graças a Deus, São Gonçalo tem todos esses padroeiros, né? Essas comunidades do nosso município. Mas então eu me considero mais São Gonçalense, não mais São Gonçalense do que ninguém, mas igual, no mesmo nível do que qualquer São Gonçalense. E a gente tem essa discussão quase sempre na Câmara de Vereadores, quem nasceu em São Gonçalo, eu acho que o mais importante é você ter um envolvimento emocional e cultural com o município de São Gonçalo do Amarante, porque você não escolhe onde é que vai nascer, né? Por exemplo, nós temos Henrique Eduardo, que é deputado federal do Rio Grande do Norte, o pai dele, governador, nasceu em Angicos, estava no Rio de Janeiro, nasceu lá. E isso tira a cidadania dele do Rio Grande do Norte, da família. Hugo Napoleão, o pai era embaixador em Paris, ele nasceu lá. Quer dizer, foi governador do Piauí. Não tira, né? O mérito da cidadania. O mérito da cidadania, a São Gonçalidade, né? Quem gostava de dizer muito, apelar para isso era o Toninho Malvadeza, Antônio Carlos Magalhães. A baianidade. A baianidade. Ele brigava lá. Transformou em baianidade Nagô. Teve uma vez que ele pegou lá um senador paraibano e ainda jogaram lá uns telequetezinhos no plenário do Senado, mas de noite pegou um avião, foi para Salvador, amanheceu no Bom Dia Bahia. Briguei pela Bahia. Mas sobre essas histórias do Senado e de Brasília, que você e Thaís tem muita coisa para contar, a gente fica a gente vai mais para frente. Mas vamos retomar. Quem foi o primeiro cavalcante a se envolver com a política de São Gonçalo? Meu pai, né? Meu pai, como eu disse, nasceu em Rego Muleiro, depois foi tabelião em São Gonçalo do Amarante, foi vice-prefeito na primeira eleição do município, né? Como você bem disse, aí, em 1958 houve a emancipação política derradeira, né? Houve um interventor, que foi Manuel Soares da Câmara, seu Manuel Soares, tem uma família maravilhosa lá, muito amiga nossa, porque era todo mundo. São Gonçalo é uma rua assim e outra assim, diferentemente do que é hoje. Tinha a zona rural, mas o centro da cidade era mais ou menos isso. E papai foi eleito na primeira eleição como vice-prefeito de Leonel Mesquita. Leonel Mesquita, que é proprietário rural do município. Ainda influência de Macaíba. Influência de Macaíba. E nós vamos verificar essa influência em várias eleições, porque depois dessa eleição
Leonel tirou o mandato dele, em seguida, papai, que era o vice, foi ser candidato a prefeito, ganhou as eleições, governou, depois é que veio dona Hélia Barros, Do senador Luiz de esposa Barros. do senador Luiz de Barros e mãe de Eliane Barros, que mais tarde veio ser também interventora e prefeita do município de São Gonçalo da Amarante. Aí, isso tudo, isso era um sistema só, né? Era Leonel, papai, Luiz de Barros, aí tinha seu Maurício, que era Maurício Fernando de Oliveira, de Igreja Nova, seu Capito, que era de Poço de Pedra, Geraldinho, que era de Bela Vista. Geraldinho tem uma história boa aqui para a gente estar contando. Geraldinho era vereador e liderança da comunidade de Bela Vista. Né? Aí, por exemplo, aquela urna ali tem 200 votos. Ele antes dizia, Patinho, ali você vai ter 196 votos. Mas não tinha 195, nem tinha 197, tinha 196. Quer dizer, conhecia todos os comunitários lá, todo mundo sabia quem votava a favor, quem votava contra, quem tinha ido votar no dia da eleição, quem tinha se ausentado. Quer dizer, ele está vivo ainda, Geraldinho, um grande amigo nosso. Hoje não é mais político do município, está inclusive morando aqui na Zona Norte de Natal, mas é uma figura que a gente lembra sempre. Aliás, são essas figuras que são as melhores fontes do jornalismo político, né? É verdade. Aquele chavão que a gente sente saudade hoje das redações, né? Porque o jornalismo eletrônico está tomando conta de tudo, mas havia aquele chavão, o que é que a rua diz, né? A gente chegava assim com o pauteiro agoniado com a pauta e aí dizia, quando a gente chegava na rua, o que é que a rua diz. Então essas pessoas narravam o que acontecia no município. No município, é verdade. Conhecia tudo, o vizinho da frente, da direita. No seu tempo de deputado, ele estava sempre aqui lhe assessorando. Geraldinho, né? Daí chegou a conhecê-lo realmente, aí do meu gabinete, pequenininho, muito amigo de Paulo Tarcísio, porque Paulo Tarcísio, um pouco mais velho do que eu, nem tanto, tinha sido... Foi vereador. Sim, antes da Câmara Municipal também teve outro. Na Câmara Municipal, Paulo Tarcísio foi vereador em 2 mandatos, foi presidente da Câmara, foi candidato a prefeito em 1982, perdeu a eleição. Antes ele tinha estado em Brasília, né? 82 era o ano do voto vinculado. O ano daquela vinculação de votos, né? Que Você votava de vereador a presidente da República. Num partido só. Naquela eleição, embora... Ou sacrificava algum candidato lá para cima, para não perder, não anular o voto. Teve a história do voto Camarão. O voto Camarão. O voto Camarão em Mossoró, que foi pregado por Van e Dizuí. E o presidente Figueiredo disse que ia comer o camarão com casca, cabeça e tudo. Porque o voto Camarão significava dizer que era para tirar a cabeça e votar só no corpo da chapa, que é para poder votar em quem quisesse. E o Figueiredo, que tinha estado aqui num comício de Zé Agripino, né, que era, na campanha era Zé Agripino e Aloysio Alves, foi aquela eleição que Zé Agripino ganhou por 107 mil votos, derrotando o maior mito da história política do Rio Grande do Norte, e estava no final da ditadura, né, no final do governo Figueiredo, no final não, era início do governo Figueiredo, né, Figueiredo tinha sido indicado por... Início do período, né, de extensão do Geisel, né? Mas estava na abertura, eleições diretas para governador, e essas coisas todas, né? Então, eu acho que... Os militares já levaram o susto em 74. É verdade. Se a eleição do Senado fosse foi. os 2/3, ele tinha perdido a maioria no Senado, né? Daí que foi editado... Aí veio o senador Bione. Foi o senador Bione. Que em 82 tinham 2 vagas para o Senado, né? E Dinarte ocupou uma delas já. Não tinha perdido, porque foi o PMDB, naquela época era o bipartidarismo, né? Que representava todos os partidos de oposição ao regime, né? Era uma federação de partidos dentro do MDB, fez senador em Banda de Lata. Agenor Maria, aqui do Rio Grande do Norte, né? A eleição de 74 é histórica, né? Mas nós vamos para o primeiro intervalo, deputado, e eu tenho uma informação para você guardar. É muito importante a informação sobre São Gonçalo e sobre a Assembleia Legislativa. Mas faz tempo isso. Aguarda aí.
José tem 9 anos e tem sua infância destruída trabalhando em uma carvoaria. Isso precisa mudar. Trabalho infantil. Você não vê, mas existe. Nenhuma criança está segura trabalhando. Muitas estão em condições próximas da escravidão. Não ajude a perpetuar o trabalho infantil, criando um ciclo vicioso da pobreza. Essa realidade precisa mudar. Nem a rua, nem o trabalho. Crianças devem brincar e estudar. Conversa do Memorial desta semana recebe a visita do ex-deputado, jornalista Alexandre Cavalcante. Deputado, eu tenho uma informação importante para você que ama São Gonçalo. Resgatei isso ontem, isso aí no lixo, né? Pesquisando o mestre Câmara Cascudo. A primeira lei, há 181 anos, nascia a Assembleia Legislativa. A primeira lei da Assembleia Legislativa, veja só, Padre Pinto, Manuel Pinto de Castro, irmão de Padre Miguelinho. Ele era deputado. Aliás, a primeira Assembleia, 20 deputados, 9 eram padres. Pois a primeira lei, a lei número 1, na terceira sessão, dia 4 de fevereiro de 1835, projeto do Padre Pinto, deputado Padre Pinto, sobre esgoto das terras alagadiças e pantanosas de São Gonçalo do Amarante. Interessante, né? Coloca aí, documento histórico. Coloca aí nos seus análises. Vou resgatar essa lei e vou repassar para você depois no seu e-mail. Certeza. Mas eu queria agora perguntar como foi que nasceu o jornalista Alexandre Cavalcante? Nasceu aqui ou em Brasília? Eu acho que nasci realmente aqui, mas meu tio, que casou aqui no Rio Grande do Norte e foi morar no Rio de Janeiro, ingressou na imprensa nacional, né? Imprensa nacional, a mulher dele, tia Dulce, no IBGE, e eles foram, depois da criação de Brasília, foram para Brasília porque tinha aquele negócio da dobradinha. Funcionário público do Rio de Janeiro. Se quisesse ir para a nova capital, tinha um cascalhozinho melhor. Guanabara Então, aí meu tio foi para Brasília e vinha sempre no final do ano para Natal, e numa dessas eu manifestei interesse em acompanhá-lo. Eles um casal, 100 filhos, né? Ele, irmão de papai, aí se interessaram, vou levar, e eu fui, e ele gostava muito, me levava para a imprensa nacional, ele fazendo copy desk nas leis, e tal, não sei o quê, e aquilo foi me incentivando. Depois o incentivo maior que eu tive foi de Paulo Tarcísio, meu irmão, né? Que também é colega de vocês. Paulo Tarcísio trabalhou aqui no Diário de Natal, na Rádio Poti, foi diretor da Rádio Rural, e de repente foi para Brasília. Foi para Brasília e foi trabalhar na Rádio Nacional de Brasília. Foi fazer a programação internacional da Rádio Nacional. Tipo a Voz da América tem uma programação para o Brasil, a Rádio Nacional tem a programação internacional, e Paulo Tarcísio... Ondas curtas. Paulo Tarcísio fazia essa programação internacional da Rádio Nacional. Eu era funcionário, eu me lembro bem, eu era funcionário do INPS aqui, INAMPS, na época. Né? Era um IPAS das vidas. Fiz um concurso, coisa e tal, mas aí ganhava salário mínimo. Eu digo, eu vou sair desse negócio, vou plantar meu irmão em Brasília, né? Naquela época era difícil a comunicação. Passei um telegrama dizendo, estou chegando. E ele não recebeu o telegrama. Chegou primeiro do que o telegrama. Ele não recebeu o telegrama, né? Aí que eu peguei um ônibus aqui, Brasília. Quando cheguei na rodoviária, tinha os telefones dele também, que eu não era tão menino assim. Ô Alex, onde é que você está? Ele me dizendo, estou aqui na rodoviária esperando por você. Ele disse, homem, você é doido. Não, vem para ficar aqui. Ele já tinha trabalhado lá
na Rádio Planalto de Brasília, e o diretor era Péricles Leal, de saudosa memória, muito amigo nosso, e gostava muito dele, inclusive o apoiou nessa transferência dele, que ele foi para a Rádio Planalto, era dos Diários Associados, comandadas em Brasília pelo potiguar Edilson Cid Varela. Potiguar de Macaíba. De Macaíba. E Que foi diretor do Diário de Natal também. foi. Os que eram os diários E associados, um dos donos, né? e um dos donos Um dos do Diário donos, de era. Natal. Tem ações do Diário. Aí Paulo Tarcísio, eu cheguei lá no dia tal. No outro dia eu já estava trabalhando, porque Paulo Tarcísio Editor. estava na Rádio Nacional, mas tinha feito amizade na Rádio Planalto com o Péricles Leal. Meu irmão chegou aí de surpresa e coisa e tal, precisa trabalhar. Aí eu fui para a Rádio Planalto começar a fazer Esporte ou polícia? Não, fazer o noticiário de hora em hora. A gente fazia A escuta da Rádio Globo, Rádio Guaíba de Porto Rádio Alegre. Escuta, né? Rádio Escuta. Rádio Globo, Rádio Guaíba, Rádio Tupi e tal. E a gente foi começando a fazer e pronto. Eu fazia só isso, quer dizer, e solteiro e tal, chegava na rádio cedo e era o outro que saía e fui ganhando espaço na rádio, não sei o quê. Aí Péricles Leal foi fazer a edição de domingo do Correio Brasiliense. Você já estava lá nessa época. Já estava. Né? Que era o Correio Brasiliense tinha segunda, tinha terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E domingo, né? Mas na segunda não tinha o jornal. Aí então o Edilson Varela, que era também ligado, que Péricles é paraibano, então tinha ligações aqui com o Edilson e tal. E Péricles é o tipo do camarada que fazia o seguinte, ele, quando tinha uma rádio do Diário Associado que estava dando problema, aí os cabos levavam ele para Brasília para ajeitar a rádio. Tanto é que ele pegou lá essa rádio, eu era da equipe, em quarto lugar, com 5, 6 meses estávamos em primeiro lugar, né? Ele tinha essa capacidade. Com o É jornalismo. dinâmico. De tudo geral, ele, Péricles Leal, quer dizer, para botar o povo no rádio falando, foi quando eu comecei a ver o povo participando dos programas de rádio, né? Reclamando e reivindicando e coisa e tal, e isso chamava a atenção. Com 5, 6 meses, a rádio, que era o último lugar longe do primeiro, passou para primeiro lugar. Aí foi uma festa, uma coisa, e se manteve durante muito tempo. Depois eu saí de lá, não sei como é que estão as audiências das rádios locais. Mas foi por aí que eu comecei. Quando o Péricles foi para o Correio Brasiliense fazer a edição da segunda-feira, Levou você. trabalha no domingo, me levou, né? Porque eu era o operário padrão, né? Chegava cedo e saía à tarde. Então, aí fui aprendendo muito com ele, aí fui fazer reportagem de polícia. Eu não tinha noção de negócio. Aí nasceu o repórter, né? Eu não Porque tinha todo noção. repórter antigamente começava por polícia. É verdade, Aprender a perguntar e a investigar e apurar a notícia com maior cuidado. Você foi do tempo de Mário Eugênio, né? Mário Eugênio veio depois de mim. Mário Eugênio, aquele foi assassinado. Foi assassinado. não? Mário Eugênio veio depois de mim. Eu comecei na reportagem de polícia, não tinha ideia nenhuma de tempo de fechamento, nem coisa. Às vezes eu ia Taguatinga, eu chegava, era 8 horas da noite no jornal, eu rapaz, o jornal está fechando. Maluco, igual o Mário Eugênio. Até eu me adaptar ao tempo de jornal. Acostumado com rádio, ia pro ar E qualquer eu, hora. era, o rádio era instantaneidade, né? Aí Paulo Tarcísio foi ser chefe de reportagem do Correio Brasiliense. Você conviveu com o Paulinho? Também, redação. depois eu fui ser chefe de reportagem do Correio Brasiliense. Editor, o chefe era Editor Humberto. Oliveira Bastos, né? Era. Humberto, que depois Humberto. morreu de câncer Foi. e tal, e Paulo Tarcísio. Tinha os nordestinos e tinha os mineiros. Tinha, era. No Correio Brasiliense tinha a Era, briga. do Tinha a Estado de briga. Minas, do Estado de Minas. Oliveira Bastos era o diretor-geral, né? Diretor de redação. De redação. Oliveira Bastos. Aí Paulo Tarcísio, me deixa esse negócio de polícia, porque tem repórter de polícia melhor do que você faz esse negócio e tal. Vamos aqui para a parte geral de não sei o quê e tal. Ele me incentivou a deixar a polícia e partir para a reportagem local geral, né? Foi aí que veio o Mário Eugênio para o meu lugar na polícia, entendeu? Jovem Pro meu sangue lugar na novo, polícia, foi. louco. Que algum tempo depois. É por isso que você está assassinado. vivo. Foi. Ele foi assassinado na Aí eu porta da levei rádio. o Mário Eugênio para a Rádio Planalto. A essa altura eu Onde já ele foi era assassinado. bichão na Rádio Planalto. Eu comecei ali, eu já era bichão, eu já era diretor de jornalismo da Rádio Planalto. Aí Mário Eugênio veio para o meu lugar da polícia
E eu levei ele para a rádio para ele fazer o Gogó das 7. Gogó das 7. E eu, Gogó, vamos prender, vamos fazer. Pensa num repórter destemido. Era, não tinha medo destemido. de nada. Não sei se Thaís lembra, deve lembrar, evidentemente, da redação cheia de gente, tipo 7 horas da noite e tal. Aí a turma começava a cantar. Ai, Aravajão. Mas a gente era direitista de. Cuidado, andava com revólver, coitado. Muita Ele vida. estava no pique, Aí os caras né? diziam, Aravajão Aura era uma Vajão amiga era uma nossa, colega que era do nossa. PCzão. Aí ele dizia, ai, Aravajão. A redação toda cantando. Pega o marão, leva pro PCzão. Marão de direita todo. Era uma festa. Sim, mas aí, Apesar para da você ditadura. chegar na Câmara e no Senado, foi um pulo, né? Aí político também, você já foi. conheceu Aí por lá? comecei a conhecer muita gente agentes Além eleitorais. né? além da bancada local, né? Bancada e Aí comecei a servidores conhecer antigos muita lá do gente. Eu em Senado. Brasília e tal, comecei a escrever. Primeiro eu fui fazer, ser o coordenador de reportagem do Congresso Nacional do Correio Brasiliense, no Comitê de Imprensa e da Câmara, né? Pauta lá Setorizado, né? para o pessoal lá, né? Não sei o que, recebia e tal. E depois fui escrever para o Diário de Natal aqui, de Brasília. Sim, né? correspondente. Aí foi aí que me tornei assim. Tinha um dia, Luciano Ebert, de saudosa memória, era meu editor político, né? Professor Luiz, editor-geral, antes Vicente Cerejo, depois professor Luiz. E tinha dia, tá aí, da página 3, eu fazia todinha de Brasília. Tinha 6 matérias minhas de Brasília. Uma época muito produtiva, né? Tinha momentos que a gente ficava com a página aberta, a terceira página, esperando o material dele. Tinha dia que via Alexandre Quando Cavalcante de surgiu- Brasília, tinha 6 matérias. Quando surgiu o Telex, foi uma maravilha, né? Era eu e Diógenes Dantas. Diógenes Dantas na Tribuna do Norte. Isso. Depois nós trocamos. Parece que foi combinado, mas não foi. Eu fui para a tribuna, ele veio para o Diário de Natal. Até agora está em Brasília acompanhando aí voltou pra Brasília. esses Cobrindo lá. acontecimentos políticos. Você ultimamente. sente saudade de Brasília? Sim, então eu gosto de Brasília. Sempre que posso, vou lá. Não apenas para resolver questões de ordem profissional, funcional e tal, mas também tenho muitos amigos lá, inclusive na imprensa, Luiz Joca, sempre que vou, Luiz Joca. tem uma reunião de jornalistas, nós vamos para um restaurante almoçar e Eu tal. sinto saudade Ele do botou Brasil. agora mesmo no Face, dizendo, olha, os jornalistas vão se reunir uma vez por mês no Beirute. Aí o cara botou lá, qual aí? A imprensa golpista? Eu digo, se eu puder eu vou, mas claro que esse mês não vai dar para ir. Você mas, tocou em Beirute, que era um bar tradicional de encontro dos jornalistas, né? Que hoje não é mais, né? Hoje não. aquilo já Mas descaracterizou. sempre que eu vou a Brasília, eu falo com o Joca e uma comida vamos árabe ver o excelente. Beto Stefanelli, Stefanelli. né? E outros amigos, a gente se reúne lá para almoçar e ficamos até 4, 5 horas da tarde tomando um aperitivozinho e tal. Porque aham. Mas não é mais como era antes, não. Porque naquela época, Alexandre, que as redações, né, a gente se reunia em determinados pontos da cidade, né? Tudo funcionava no setor comercial sul, tinha aqueles barzinhos, então havia muita integração entre os jornalistas. Né? Então, E um ambiente também, né, que era mais apesar propício, do que era a clima. ditadura, né? Subia na mesa para fazer discurso contra. Né? Aí na época que surgiu o pacotão, né, lá em Brasília, então existia uma união entre a categoria, que era uma coisa Pacotão era muito... um bloco de carnaval. Bloco de carnaval. Famosíssimo. Famosíssimo, E era. sempre tinha um tema. Irreverente. Então, tinha um Charles tema. Preto é o nosso presidente. Então, e era um período da ditadura, uma coisa que a gente trabalhava bastante oprimido. Eu me lembro que na época eu fui até vítima desse processo, foi quando eu também me defini politicamente lá. E hoje em dia, como é o clima? Como é que você vê o clima lá Eu não dos vejo jornalistas? assim. Não tem mais aquele... Tem não. A não ser esses encontros, né, que quando eu vou lá, sempre tem, mas é de uma turma, o Joca que é um grande incentivador, né? O coordenador desses encontros. Aí, então já estive lá, eu, Paulo Tarcísio, aí nos encontramos com aqueles amigos daquela época, mas hoje eu sinto assim um clima, porque a atividade é mais, parece que é mais corrida também, E sabe? outro online hoje, né? Você fica As pessoas na não frente vão do mais computador. Meu amigo, a gente chegava 7 e pouco, 6h30 em diante na redação do Correio Brasiliense, que era o mundo, maior do que isso aqui.
gente demais, um barulho, eu sinto falta daquilo. E ainda mais o toque da máquina de escrever, que não era computador, não era As pessoas fumando, né? as pessoas não tinha a lei contra o fumo. Ih, eu fumava O demais. João Neto, Vamos baforar. o Neto botava para fora a gente às vezes. Alexandre, vamos falar um pouco sobre o Alexandre deputado. Você chegou aqui no primeiro mandato, eleito juntamente com Álvaro Dias, Carlos Eduardo, atual prefeito, Frederico Rosado, Elias Fernandes, Enildo Alves, Gessoni, que era suplente de Antônio Jacome, Getúlio Rego, José Adécio, José Dias, Leonardo Arruda, Márcia Maia, Fátima Bezerra, Nelson Freire, Nelton Queiroz, Pedro Melo, Raimundo Marciano, Ricardo Mota, Robson Faria, atual governador, Ronaldo Soares, Ruth Ciarline, Sandra Rosado, Tarcísio Ribeiro, Valério Mesquita, Vivaldo Costa e Valber. O Constituinte de 88, né, o Dr. Paulo de Tarso foi um dos nossos primeiros entrevistados, nós estamos ouvindo todos os 72 ex-deputados. O Dr. Paulo de Tarso deixou aqui um depoimento interessante sobre como as casas legislativas estaduais e as câmaras ficaram amarradas pelo texto constitucional. Pode legislar muito sobre poucos temas, né? Poucos temas. Qual a sua experiência como deputado e vereador? Onde você tem mais liberdade? Olha, isso aí, pelo menos do ponto de vista isso de aí é uma prestação de verdade. serviço. A gente fica muito amarrado e quase todas as propostas produzidas no Legislativo, sejam elas no Legislativo municipal ou estadual, esbarram na questão da constitucionalidade. Geralmente a Comissão de Redação Final, de Justiça e Cidadania opinam sobre... Isso aqui é matéria privativa da União. Isso me faz lembrar, voltando a Brasília novamente, porque minha vida toda praticamente foi lá. A experiência de vida. O senador Nelson Carneiro, autor da lei do divórcio, ele chegava para o assessor dele, eu quero um projeto assim, assim, assim. O cara, mas senador, isso é inconstitucional. Diz, meu filho, eu quero sair na voz do Brasil. Esse negócio de inconstitucional, a comissão é que vai dizer. Deixa que o plenário resolve, né? Deixa que o plenário resolve. Mas hoje, por exemplo, na Câmara Municipal, eu apresentei 4 propostas nesses 3 anos lá. Uma do passe livre, que aí voltou com inconstitucionalidade do passe livre para os estudantes. Outra da família na escola, que corresponde ao seguinte, no final de semana abrem-se as escolas municipais para ensinar uma profissão aos pais dos alunos daquela escola. Porque hoje você não tem, o mercado de trabalho é muito restrito. Mas onde está a inconstitucionalidade desse tema? É porque vai abrir as escolas no final de semana e vai gerar despesa. Né? Então, se você não indicar de onde vem então você o dinheiro, você esbarra sempre na inconstitucionalidade. Isso acontece também. Sim, além de temas, às vezes, que são privativos de outra casa legislativa, ainda tem a criação de despesas que você tem que indicar de onde vem a fonte. De onde vem a fonte. E se você não tiver feito isso no orçamento que passou, na lei de orçamentária, no orçamento. Antes do orçamento no plurianual. No plurianual. A proposta. Então você todas as suas iniciativas praticamente elas são barradas. Você tem que começar bem antes. É um processo. Eu acho isso. Agora acho também se o legislativo. Hoje nós temos também uma constituição parlamentarista num regime presidencialista. Eu acho também, sim, porque é muito difícil, Luísa, onde existe bancada de oposição, interesses divergentes, poucos interesses convergentes, é difícil você aprovar uma ideia, uma proposta, a não ser que você trabalhe muito isso. No bipartidarismo era mais fácil. Você que cobriu o legislativo à época, era mais fácil. Né? Eu entrei uma vez fazendo cobertura da Câmara, estava Marquesan, o líder do governo. Nelson Marquesan, do Rio Grande do Sul. Ele estava sentado, aqui não dá para fazer mesmo. A época da Arena, né? Da Arena. Ele estava sentado na cadeira, assim, essas cadeiras
presidente, né? Que a bicha deita um pouco mais, com os pés assim na parede, uma sexta-feira de tarde, né? Pernas para o ar, mesmo. Pernas para o ar, em cima da fotografia do presidente, as pernas. Do presidente dele. Flagraram ele nessa atuação. Homem, pelo amor de Deus, estou aqui relaxando. Vocês entram aqui todo dia, não vamos botar isso não. O cara realmente não colocou. E eu achei até que agiu certo, né? Porque o acesso, ele estava num momento De relax. de solidão e de relax. Ele estava no ambiente privativo. Mas na realidade a gente tem uma constituição parlamentarista num regime presidencialista. E se houvesse uma integração dos políticos, você no legislativo você ditava as normas do executivo. Os interesses divergentes e bancada do governo, tem as benécias, bancada da oposição, na põe água, então geralmente é a maioria, né? Como dizia um velho amigo nosso, passa o rolo compressor, né? A maioria. Analisando ontem, pesquisando ontem a Constituição Federal, nós encontramos um único artigo que faz referência aos municípios, a si mesmo, com competência comum. Não é? Não existe, voltando àquela não questão... Não existe a competência exclusiva do município. Exclusiva Aí você vai para a Constituição Estadual, você vê também que são assuntos... que não tem aqueles assuntos assim de grandes legislação, né? De grandes legislações. Então, o que é mais fácil para você, voltando à pergunta de Aloísio, ter sido deputado ou ser vereador? Onde é que flui mais a competência do legislador? Essa pergunta você vai responder daqui a pouco, após o nosso intervalo. Voltamos para o terceiro e decisivo bloco. Aguarde só um pouco. Sente inflamações nas juntas com fortes dores, inchaço e vermelhidão. A dengue pode ser grave e, em alguns casos, levar até a morte. Eu sei que esse mosquito causa muitas doenças graves. Essa gravidez está sendo uma prova de medo para mim e eu temo muito pela saúde do meu filho. Chegamos ao limite. Está na hora de exterminar o Aedes aegypti. Para o meu filho, deixe uma boa escola, meus valores e uma bola de futebol novinha. Para Márcia, minha mulher, deixo todos os bons momentos que vivemos juntos. Para a família do Antônio, que precisava tanto de um transplante, eu deixo o Antônio. Seja você também um doador de órgãos. Avise sua família. Uma campanha Assembleia Legislativa. Estamos chegando ao último bloco dessa nossa conversa com Alexandre Cavalcante, nosso colega jornalista, ex-deputado estadual. Thaís Marques perguntou a Alexandre, ele prefere legislar como deputado ou como vereador? Qual é o desempenho melhor do legislador? Na Câmara Municipal, submetida à lei orgânica do município, mais próximo do eleitor, mais cobrado também, ou como deputado estadual? Diante das amarras que a Constituição faz É verdade. Eu acho que a diferença é pouca. Nas duas casas, você, para legislar, para aprovar propostas, você depende da construção de uma maioria, né? Se você conseguir essa maioria, você consegue aprovar, legislar com facilidade em qualquer uma das casas. Agora, se você me perguntar o que é mais fácil, é ser deputado ou ser vereador, eu digo a você que é muito mais fácil ser deputado. O tal da eleição de vereador, viu, Thaís? Aí o bicho pega. Você sai da casa de um eleitor, conversou com ele, quando você bota os pés na calçada, tem 6 ali querendo entrar, 6 outros candidatos diferentes, de diferentes partidos. Então eu tive muito prazer em ser deputado estadual, acho que cumpri o papel naquele momento. Claro que a gente chegou aqui com uma experiência bem menor do que a que temos hoje, mas acredito que tenhamos cumprido
o papel para o qual fomos eleitos e hoje somos vereador. Eu fiz um pronunciamento na Câmara no dia que tomei posse, dizer que gostei muito de ser deputado mas que estava emocionado naquele momento por estar assumindo o poder legislativo da minha terra. Então eu realmente acho que eu fiz o caminho realmente que era para fazer. Cheguei no momento mais alto da minha vida pública, que é ser vereador em São Gonçalo do Amarante. Eu estou muito entusiasmado com o mandato. Estou completando esse mês de abril 65 anos. Vou ser candidato à reeleição, talvez seja a minha última participação como candidato na vida pública do meu estado, mas eu acho que eu preciso mais desse mandato para concluir o que eu penso fazer em favor do meu município. Eu tenho um prazer enorme em dividir o espaço lá com os colegas vereadores, gente de diferentes setores da sociedade do município, um da zona rural, outro da zona urbana. Mas é um prazer enorme que eu tenho de estar na Câmara de São Gonçalo do Amarante. Se eu soubesse que era tão bom, teria começado a pular e não tinha saído. Ainda estava lá. Luiz, agora, as pessoas nos procuram. Eu tive uma dificuldade danada para ser vereador, não foi fácil não. Eu tive 10 mil votos em São Gonçalo para deputado, tive 1.000 e pouco para vereador. Entendeu? É difícil. Porque pulveriza, é mais pulverizado. Mais pulverizado. E diminui o território. Diminui o território. Aumenta os gaviões. Né? Eu digo, porque São Gonçalo normalmente se tiver 200 candidatos a deputado estadual em São Gonçalo, os 200 são votados. Porque como a cidade próxima a Natal, a pessoa vem aqui trabalhar, volta para lá, já leva o candidato do bolso, mas não sei o quê. Então, se teve 200 candidatos a deputado da minha época, teve 200 votados lá. Um, com 2, com 10, com 1.000, com 500. E eu tive 10 mil votos lá no município. Mas para vereador nós tivemos também praticamente isso, 170 candidatos, né? E é difícil o cabo chegar, não é fácil. Mas é uma disputa muito boa. Você falou aí que o legislador, ele primeiro tem que construir uma maioria que aceite aquela iniciativa parlamentar. É verdade. Né? Quantos partidos tem na Câmara Municipal de São Gonçalo? Hoje nós temos, deixa eu ver aqui. Você é PMDB? Eu sou PMDB, nós temos o PT, tem o PMB, o Partido da Mulher, né? Tem o Solidariedade, tem o PSB, tem o PV, só aí já vão 6. E o PSD, 7, do governador Robson Faria. São 7 partidos, são 17 vereadores. O PMDB tem 3 vereadores, juntamente com o PR é quem tem... E o PR, 8 partidos. Juntamente com o PR é quem tem o maior número de vereadores, são 3. O PT tem 1, o Solidariedade 2, e assim por diante. Alexandre, dentro desse raciocínio citado pelo colega Luísio, na construção da maioria, como é para você hoje atuar como oposição ao prefeito de São Gonçalo? Nós, na campanha passada, nós fizemos um entendimento político, PMDB... Aliás, seu sobrinho é o vice, né? Meu sobrinho é o vice, Potineto. Na campanha de 2012, Henrique estava construindo uma grande aliança que repercutiria na sua candidatura a governador em 2014, né? E conversou conosco lá, nós somos ligados ao deputado Henrique Eduardo Alves, e nós aceitamos fazer um entendimento com o atual prefeito Jaime Calado, que é do PR, João Maia, que é o presidente estadual do PR, e indicamos o vice na chapa do prefeito Jaime. Mas os acontecimentos nos levaram um ano e meio depois das eleições, já no atual governo, a nos distanciarmos, porque, primeiro, por as questões de ordem política e também por questões de ordem administrativa, que nós consideramos que houve um afastamento do prefeito das suas propostas de campanha. Então, a partir daí, já houve um ensaio de
de rompimento. Aí veio o meu aniversário em 2014, o aniversário que é E o dia... que aconteceu nesse Aí aniversário? foi o mundo político do Estado, esteve lá. E foi Garibaldi Filho, aí foi o presidente da Assembleia, Ezequiel. Mas não foi programado, não, esse ato político? Não, porque não foi um ato político, né? Como eu sou Mas foi ex-deputado, tenho um relacionamento com o prefeito Jaime, foi convidado também, e fui, entendeu? Era um aniversário, como eu vou fazer agora, sabe? No dia 23, farei de novo, né? Aí o prefeito foi pro rádio dizendo, não, o candidato é do PR, não é do PMDB, mas ninguém disse nada que o candidato não seria do PR, né? Então a gente viu que, quer dizer, ele anunciou um ano antes a posição que ele ia tomar um ano depois. Então aí nos afastou do governo. O doutor Jaime já foi reeleito, portanto não pode ser candidato. E o PMDB sonhava em que o vice fosse guindado a candidato. E aí, o aniversário terminou sendo transformado no movimento político, que na realidade não era essa a intenção. Né? Mas aí nós nos afastamos, mas está lá. Nós temos hoje nós somos 8, para você ter uma ideia, a Câmara de Vereadores é 17 vereadores, o prefeito Jaime tinha 16 e 1 oposição. Hoje, depois desse movimento todo, nós somos 8 vereadores de oposição, acredito que até final de maio seremos 10. Nós vamos aproveitar a sua presença aqui para repassar alguns temas. Por exemplo, temas evidentemente ligados a São Gonçalo do Amarante. Por exemplo, a indústria cerâmica ainda é representativa para a economia local? Podia ser mais, Aloysio. Por exemplo, nós tivemos agora um empreendimento muito grande da Minha Casa Minha Vida. Foram construídos 1.800 apartamentos, né? Uma cidade nova, né? Um programa do governo federal. E nós, a Câmara aprovou redução de ISS de 5 para 2, a pedido do Poder Executivo, 5% para 2%. Para atrair o investimento. Para atrair, né, empresas que queiram trabalhar e coisa e tal, mas não amarrou a ponta. Como assim? Era para o prefeito ter chegado para a empresa aqui é o seguinte, você não vai pagar 5% não, você vai pagar 2%. Agora você vai comprar o material que for necessário aqui do município. Você vai empregar o povo do município de São Gonçalo do Amarante. Por que você vai baixar o ISS, o Imposto sobre Serviços, de 5% para 2%, sem pedir nada de troca? Sem contrapartida. Porque os 1.800 apartamentos teriam que ser construídos em São Gonçalo. Mas essa contrapartida estava na lei que reduziu o imposto? Eu agora coloquei na lei, eu digo, só pode fazer isso se o município amarrar a contrapartida da empresa, que é o empregar mão de obra local. A mão de obra local, inclusive um percentual. Você vai ter 10% de redução do imposto sobre serviço se a empresa ocupar 10% de sua folha de pagamento com a mão de obra local. Vai ter 20% de redução se amarrar 20% de mão de obra local na folha de pagamento da empresa. E assim por diante, até pagar apenas 2% de ISS. A mesma coisa deve ser feita, nós temos lá um polo cerâmico, onde os empresários me disseram e garantem que sim, que tem preço, prazo e qualidade. Então eu não aguento que o camarada está construindo em São Gonçalo do Amarante, caiu o seu imposto sobre serviços de 5% para 2% e vai comprar material cerâmico, tijolo e telha em Ilhéu Marinho, por exemplo, como está acontecendo agora. Lá o município também reduziu o imposto? Aí eu não sei, né? Porque aí é outra questão de outro município, eu não acompanhei. Né? Mas em São Gonçalo, o polo ceramista tem preço, prazo e qualidade segundo os empresários do setor. O setor primário, que é a agricultura, ainda existe lá, né? Existe, mas muito pouco. Eu lembro quando eu era menino, eu gosto muito de relembrar, eu correndo nas ruas de São Gonçalo do Amarante, passavam 3, 4 caminhões todo dia para Natal, cheio de produtos de hortifrutos granjeiros. Quer dizer, vinham para as feiras de Natal, para a feira da Alecrim, para a feira da Roca, para a feira do Carrasco, para a feira de não sei mais de onde, entendeu? Então hoje não tem.
Hoje você passa o dia... Ô Aloysio e Thaís, você fica na rua Alexandre Cavalcante, que não é minha rua, é do meu avô, que foi um dos fundadores da Vila de São Gonçalo do Amarante. Então, você fica lá, o que tem de gente desocupado, transitando por a rua, que é a principal rua de São Gonçalo do Amarante, você não faz ideia. Em contrapartida, se você vê no mesmo ritmo, os carros passando, tudo com placa de outro município. Quer dizer, nós estamos empregando mão de obra de fora em detrimento da nossa mão de obra. Isso aí é que eu tenho gritado e falado muito nas sessões da Câmara Municipal, porque eu acho que isso é uma questão de governo. O governo é quem deve equilibrar essas coisas. Se vai oferecer benefícios para os empresários a investir em São Gonçalo, tem que amarrar também a questão da mão de obra e da aquisição de produtos de cerâmicos e de outro tipo de produtos que sejam produzidos em São Gonçalo do Amarante, por quem está investindo lá no município. A atual versão do plano diretor do município é de quando? O plano diretor do município é de 2000, foi do governo de Jarbas Cavalcante, que assumiu em 2005 e foi até 31 de dezembro de 2008. Já comporta alguma revisão? Já, eu acho que o aeroporto andou mexendo com o plano diretor? Não, o plano diretor foi muito bem concebido, já dentro dessa realidade. Inclusive, a atual administração tem feito elogios ao plano diretor que foi feito naquela época, ele já foi pensado tendo em vista essa questão do aeroporto, que é o principal polo de desenvolvimento do Nordeste hoje, viu? São Gonçalo pode continuar sonhando com a explosão do aeroporto? Eu acho que sim. Doutor Luiz Waldo? Muita coisa conspira contra, mas todo começo é assim. Eu lembro, Luiz, eu estava em Brasília também ainda, quando inventaram o aeroporto novo de São Paulo, lá, Cumbica, né? Lá, em Guarulhos. O aeroporto de Guarulhos. Então ninguém queria ir para lá porque é longe, porque não sei o que, é uma viagem. Hoje Cumbica está dentro de São Paulo. A mesma coisa vai acontecer aqui com o aeroporto de São Gonçalo, quando começarem os voos internacionais com maior frequência e os acessos, o novo acesso, o governador teve lá semana passada e acredito que até o final do ano o acesso sul do aeroporto, aquele que sai na 304, também já terá sido concluído. Aquele acesso à BR-226. Aquele já está pronto. Né? Falta pouca coisa, sinalização e tal, mas já está sendo. Essa aqui de Seraberi está pronto. A ligação lá com a 226, lá na rodoviária, ali parece que depende de uma ponte, né? Ali já está, o viaduto já está pronto, está todo completo lá está pronto. Eu visitei recentemente a fazenda do Ilho d'Água, que é de nosso amigo José Bezerra. José Bezerra Júnior, meu amigo, Chibica. Fazenda do Ilho d'Água, a fazenda antiga, né? Coincidentemente, a fazenda Olho d'Água, no passado... Olho d'Água do Lucas, né? Olho d'Água pertencia aos Lucas e minha irmã, Marta Cavalcante, foi casada com João Neto, é viúva de João Neto, Lucas, né? João Lucas de Sena Neto, que era o proprietário, e eu passava minhas férias lá. Né? Eu menino, né? 11, 12 anos ali, no sítio de manga, de banana. Percebi que a obra estava bem adiantada, falta uma ponte, parece. Ali já é do acesso sul. É do acesso sul. Aquela ali vai sair na 304. Na 304. De Macaíba. Alexandre, nosso apresentador, nós já estamos quase no final, mas é uma pergunta que eu gostaria de saber. O que foi que o jornalista Alexandre Cavalcante ensinou e tem ensinado ao parlamentar Alexandre Cavalcante? Boa pergunta. Eu acho que fiz essa pergunta uma vez a Aguinaldo, ele nunca esqueceu. Botou até num quadro lá no gabinete dele. Eu acho que tudo. Eu acho que o jornalista... fiscaliza o político. Né? Fiscaliza o político e ele faz, eu acho que tudo, né? Você fala daquele homem dos 7 instrumentos, não sei o que, o jornalista, ele aprende um pouquinho de cada coisa, de economia, de política, né? É cientista. Agora mesmo, veja ali o jornalista cobrindo a pílula do câncer, o cara dá uma verdadeira lição, né? Parece um doutor já. Então, ensinou muito. Eu acho que se eu não tivesse sido jornalista você não foi, você continua sendo, né? Vez por outra você se arrisca ainda
a escrever alguma coisa. Eu tenho um programa de rádio todos os dias, né, que debato política e faço cobranças também. Pela manhã cedo. Às 7h30, às 8 horas, na Educativa 102,1. Então, eu acho, Thaís, respondendo sua pergunta, que tudo que eu sei que não é grande coisa, mas me foi passado pelo Alexandre Cavalcante, o jornalista, o repórter. Toda a minha vivência, eu nasci no rádio, depois cheguei aos jornais e agora voltei para o rádio. Foi um prazer conversar aqui com o nosso amigo Alexandre Cavalcante. Muito obrigado pela visita. Eu é que agradeço. Obrigado, Thaís, pela colaboração. Obrigado você, telespectador, pela atenção. Até o nosso próximo encontro.